Como sabemos, já o tínhamos dito antes, hoje comemora-se o Dia do Pai. E achamos, portanto, oportuno fazer uma curta reflexão sobre o tema Pais e Filhos, além da vida. Porque este compromisso é um compromisso não só desta encarnação, mas de todas uma série de encarnações anteriores. Não somos pais e filhos por acaso. O acaso, como sabemos, não existe. O acaso, como sabemos, não existe. E muito menos numa relação entre pais e filhos. E nós vamos tentar explicar o porquê de este tipo de relação não ser uma relação que acontece por acaso. Há uma questão que nós gostaríamos aqui de colocar a todos os pais que aqui se encontram. E quando falamos em pais, isto reflete-se também a mães, é igual, embora hoje seja o Dia do Pai. E a questão que eu coloco é a seguinte: sabiam que o vosso filho ou a vossa filha escolheu-os como pai ou como mãe antes de encarnar? Esta é uma questão que realmente se pode colocar. Eu julgo que a maior parte sabe essa resposta. Porque anteriormente à encarnação, ao nascimento daquela criança, já os laços que ligam aquele filho àquela mãe ou àquele pai são laços já com muita existência anterior. Esse conhecimento é feito já na parte espiritual. E a escolha daquele pai e daquela mãe, feita pelo filho, por aquele espírito, não é por acaso. Eles são escolhidos de acordo com as necessidades que aquele espírito tem para o seu desenvolvimento. Os motivos dessa escolha são variados. Nós vamos tentar aqui abordar alguns. Cada desafio que surge àquele espírito são desafios de que ele necessita de passar para poder progredir na sua evolução espiritual. E não é só na evolução desse espírito que reencarna como filho, mas também na evolução daquele pai e daquela mãe. Nada é por acaso. Tudo se ajusta de acordo com a vontade de Deus para que nós consigamos progredir dia a dia, ano a ano, encarnação a encarnação. Cada obstáculo que nos surge, nós sabemos que são muitos, são diários, obstáculos por vezes muito grandes, que nos levam muitas vezes a desistir, inclusivamente a ficar com uma ideia errada de Deus, perguntando porque é que isto me acontece. Mas todos nós sabemos a necessidade que nós temos de passar por determinadas situações. A escolha dos pais que é feita por aquele espírito é uma escolha rigorosa. É uma escolha feita com o auxílio de mentores espirituais que sabem quais as necessidades daquele espírito para que a sua evolução se consiga o mais rápido possível. E nós sabemos que aquele espírito que vai reencarnar como filho assume na espiritualidade determinados compromissos que depois esquece quando reencarna. Temos que necessidade de discutir aqui, de apresentar aqui 3 tópicos importantes e que são essenciais e que estão interligados. Esses são família espiritual. O que é a família espiritual? O que é o planejamento reencarnatório? E o que é a reencarnação? Tudo isto está ligado e são esta análise que nós vamos fazer que nos vai ajudar a compreender o porquê da escolha que é feita pelo espírito que vai encarnar como filho.
o que é a família espiritual. A família espiritual, aquela que nós conhecemos nesta altura, que é a família terrena, poderá ser composta por 10, 20, 30, 40, 50 elementos. Mas nós temos uma família muito mais completa que esta, que é a família espiritual. Em que a maior parte desses elementos nós não os conhecemos quando encarnados. Isto acontece, por exemplo, durante a noite, durante o sono. Nós sabemos que todos nós possuímos mediunidade. Essa mediunidade mais aflorada ou menos, mas todos nós a possuímos. E todos nós somos médios. E todos nós temos contacto com a parte espiritual. Isso acontece com alguns, que são os médios ostensivos, que conseguem visualizar espíritos, conseguem ouvir, conseguem falar com eles. Mas a maior parte de nós, e eu falo por mim, não tem essa possibilidade. Mas durante o sono, que é o período em que o espírito se liberta do corpo, ele vai ao encontro dessa tal família espiritual com quem ele tem necessidade de se encontrar. Acontece muitas vezes que somos também, durante o sono, visitados por espíritos, em que temos encontros, espíritos esses que nós não conhecemos de lado nenhum, e quando acordamos, muitas vezes, temos alguma recordação de que estivemos com alguém nos apareceu, e não reconhecemos esse alguém. E não o reconhecemos porque o nosso grupo familiar é muito pequeno. Se fosse o pai ou a mãe atuais desta existência, com certeza que o reconheceríamos. Mas o que acontece é que esta família espiritual é tão grande que poderão surgir aparecimento de espíritos que já tiveram relações connosco em muitas encarnações passadas. E então, esta família espiritual é uma família que nós encontramos sempre que deixamos o corpo físico e partimos para a pátria espiritual. Aí, o grupo de amigos que nós temos é um grupo imenso. E com esta imagem nós tentamos precisamente mostrar isso mesmo. O número de amigos que nós temos aqui, aqueles com quem temos relações mais próximas, é um grupo muito pequenino. Mas os nossos familiares, na parte espiritual, são todos aqueles com quem nós já nos encontramos, com quem nós partilhamos muitas situações, muitas vivências, mas dos quais não nos lembramos, mas que vamos lembrar quando chegarmos precisamente à pátria espiritual. Portanto, os vínculos que unem estes membros desta família espiritual são vínculos de afinidade, vínculos morais, intelectuais, emocionais, muito mais abrangentes do que estes laços que nos ligam durante a existência carnal. Depois de falarmos no que é a família espiritual, nós podemos entrar no segundo ponto que tínhamos aqui para analisar, que é o planejamento reencarnatório. Este planejamento é feito quando o espírito deixa o corpo e parte para a pátria espiritual, e lá ele vai ter consciência de tudo aquilo por que passou, de todos os momentos que viveu aqui na Terra, quando encarnado, de todos os momentos que ele falhou, de todas as lutas que ele teve com outros, da forma como ele tratou aqueles mais próximos, seja colegas de trabalho, sejam familiares, ele aí vai ter a noção de tudo em que falhou.
E, portanto, ele vai ter oportunidade de tentar fazer um planeamento daquilo que não foi feito e que terá necessidade de fazer numa próxima encarnação. E é aí que ele vai ter a necessidade de ser auxiliado pelos seus mentores espirituais para programar uma nova reencarnação em que tenha essa possibilidade de corrigir erros de encarnações anteriores. Poderão não ser erros desta última encarnação, poderão ser erros cometidos há 500, 600, 700, 800 anos de encarnações já passadas. E é aí que ele necessita do auxílio dos mentores espirituais. E é aí que ele vai ver qual é a família em que ele tem necessidade de voltar a encarnar para conseguir resolver situações que ficaram pendentes, débitos que ele colheu durante as existências anteriores. E então chegamos ao ponto em que ele tem necessidade de escolher aquela família cujos elementos ele tem necessidade de voltar a encontrar, e por isso é que aquela família, aquele pai, aquela mãe, são os indicados para uma nova existência. Portanto, este planejamento é um processo pelo qual o espírito, antes de reencarnar, planeja as experiências porque tem necessidade de passar. Na colónia espiritual não solar, e aqui está uma imagem que nos foi deixada através de um desenho psicográfico de um espírito que já não está entre nós e que deixou este desenho onde é representado aqui precisamente na colónia espiritual nosso lar, o Centro de Planejamento Reencarnatório. E é aqui que são preparados os espíritos que estão para encarnar. Isto poderá demorar mais ou menos tempo, de acordo com a evolução espiritual daquele ser. Portanto, é aqui, com o auxílio dos mentores espirituais, que ele vai programar a sua vinda de novo ao planeta e ao corpo físico. Definem-se também aqui várias situações, desde problemas de saúde, problemas físicos, problemas mentais, tudo isto é programado durante este planejamento. Nós temos aqui imagens que nos vão dar uma ideia daquilo que existe no plano espiritual, em que é feita toda esta preparação por equipas de espíritos superiores que auxiliam, portanto, cada um de nós nessa programação. É feita a escolha, inclusivamente, do próprio corpo com que nós vimos, o sexo com que vimos, as deficiências que poderemos ter nessa encarnação, e tudo isto está devidamente programado. Vemos aqui nesta uma outra imagem a preparação e a escolha do tipo aquela imagem ali vê-se a nível do cérebro, as deficiências que muitas vezes nós vemos crianças nascerem com essas deficiências, elas são já programadas nessa altura. Problemas relacionados com o corpo físico, com os órgãos, tudo isto está devidamente programado. A participação maior ou menor do espírito neste planejamento depende precisamente do seu grau evolutivo. Um espírito com uma evolução muito pequena, muito pouca, ele não intervém sequer nesse planejamento. Esse planejamento é preparado pelos seus mentores, os mentores espirituais, que sabem melhor aquilo de que ele tem necessidade para passar. Nós começamos então aqui a compreender a questão da escolha que é feita pelos filhos
para aquele pai ou aquela mãe numa próxima encarnação. Podíamos aqui perguntar assim, mas então, onde é que fica o livre-arbítrio se tudo isto é programado? Tudo isto é programado, mas depois de reencarnar, o espírito poderá seguir caminhos totalmente diferentes e afastar-se daquilo que estava planeado. Nós damos exemplos de situações que nós conhecemos, aquele filho que escolhe aquela família para uma nova passagem pelo planeta. Nós vemos que existem problemas gravíssimos entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre irmãos. Isto porquê? Porque no plano físico as coisas são totalmente diferentes daquilo que era visto e programado no plano espiritual. Isso tem a ver também porque quando reencarna numa determinada família, é por necessidades de acerto de existências anteriores, que não poderão não ser da última existência, mas de existências mais passadas. E então aquilo que acontece é que entre aqueles dois familiares, um pai e um filho, por exemplo, houve divergências tão grandes que não são corrigidas nessa encarnação. E, portanto, esse acerto terá que ser feito mais cedo ou mais tarde. E, por isso, aquilo que a Paula há bocadinho nos dizia, a necessidade que nós temos que aproveitar, a necessidade que temos de aproveitar esta passagem por este planeta, neste mundo. E para a maior parte de nós que se encontra fisicamente bem, sem problemas físicos, sem problemas de visão, sem problemas de audição, por exemplo, porque não aproveitar tudo isto que nos é ofertado para que esta vida, que esta passagem seja uma passagem produtiva para todos nós. O que é exatamente a reencarnação? Eu acho que se fizesse esta pergunta, que todos saberiam responder. É uma nova oportunidade que o espírito tem de voltar ao plano físico para reajustamentos que tem necessidade de fazer. E essa reencarnação é programada, como já vimos, até ao mais pequeno pormenor. Mas será que as coisas são programadas ao milímetro? Não. O espírito tem o livre-arbítrio e, quando encarnado, ele pode seguir caminhos totalmente diferentes daqueles que estava previsto seguir. Então aí as coisas começam a complicar-se para ele. E muitas vezes nós sabemos que a maior parte das dificuldades por que passa o espírito tem a ver com aquilo que nós chamamos os sofrimentos voluntários, ou seja, provocados por nós mesmos. E são provocados por excesso, por exemplo, de bebida, excesso de fumo, do álcool. Tudo isso nos traz consequências gravíssimas e que todos nós temos conhecimento disso mesmo. O espírito, ao selecionar aqueles pais que o vão aceitar como filho, ele vê que eles têm condições para, em termos de educação, o prepararem para essa passagem por este planeta de uma forma mais plena. Há diversas variáveis que influenciam a escolha dos pais, que são motivadas por razões diversas, como a necessidade de lidar com certas influências, a necessidade de adquirir determinados tipos de virtudes. Nós sabemos que um filho, ele segue o exemplo daqueles que estão mais próximos dele, do pai ou da mãe, em termos de educação. Por isso é que a responsabilidade de um pai e de uma mãe são muito grandes, porque eles são os professores
e os orientadores de uma nova existência para aquele espírito. E então, o exemplo, por exemplo, de honestidade que um pai dá a um filho, ou o contrário, o exemplo de uma falta de honestidade que o pai dá ao filho, tudo isso vai marcar aquele novo ser para uma encarnação que será comprometida por isso mesmo. É fundamental lembrar os laços afetivos que existem entre estes espíritos que reencarnam, que se encontram agora numa nova passagem. Na maioria das vezes, são esses laços de amor e essas afinidades que fazem com que haja novos encontros. Porque esta família espiritual que falávamos no início é uma família que está sempre a crescer, que aumenta, em que as relações se vão tornando cada vez relações mais sinceras, de mais amor, de mais amizade. Porque todos nós, qualquer que seja o caminho que estejamos a seguir, todos nós vamos caminhando em direção à perfeição. Para isso e por isso fomos criados, com essa finalidade. Temos necessidade de ter presente tudo aquilo por que nós estamos a passar. Há bocadinho estávamos aqui a fazer a prece de abertura e foi-nos recordado uma comunicação do Espírito feito aqui na casa que nos diz que nós estamos a passar períodos muito difíceis. E não é preciso ligar a televisão, não é preciso ler os jornais para saber que esta sociedade é uma sociedade em que a corrupção é manifesta. É uma sociedade em que a violência está sempre presente. Momentos que nós vivemos em que não há entendimento entre irmãos, entre pais, entre nações, em que representantes de vários países com responsabilidades muito grandes se esquecem precisamente da sua responsabilidade perante aqueles com quem assumiram certos compromissos de lealdade, de apoio, em termos não só de saúde, em termos de educação, e aí todos nós sofremos com isso. Aquilo por que estamos a passar e que leva uma grande multidão a abandonar as suas casas, a fugir para outros países para se proteger da guerra, tudo isso terá que terminar mais cedo ou mais tarde. E nós sabemos que todos nós temos alguma responsabilidade nisso. A forma como nós encaramos a vida, a forma como nós nos apresentamos aos outros, o tipo de relação que nós temos com os outros. Essas relações de amor, de paz, que muitas vezes nós temos consciência que falhamos nisso. Nós olhamos para os nossos irmãos de uma forma de não melhor, de lado, tentamos não ver aquilo que está à nossa frente, as dificuldades por que ele passa, porque somos muito egoístas. Nos preocupamos apenas connosco. E então, qualquer um de nós tem essa responsabilidade, porque a mudança geral terá que ser feita por cada um de nós.